Nós não entramos em um emprego sem antes saber a origem e para que é aquele emprego. Nós não frequentamos a casa de alguém sem antes descobrir quem aquela pessoa é e no que ela está envolvida. Nós não fazemos um curso sem antes sabermos se aquele curso é verdadeiro, se ele é comprovado pelo MEC, se a certidão que aquele curso vai me trazer é válida. Muitas coisas que nós fazemos, nós não colocamos os nossos pés antes de conferirmos se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro, se aquilo realmente tem parte com a verdade. Nós de maneira alguma nos envolveríamos com coisas que nós sabemos que não nos servirá de nada, ou que são coisas mentirosas. Então por que quando nós decidimos seguir uma religião, muitas vezes nós aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, e nós vamos seguindo essa religião sem antes sabermos se aquilo que nós estamos acreditando é real. Você não entraria, se você é honesto, você não entraria, por exemplo, num emprego que rouba velhinhos, ou um emprego que está relacionado com tráfico de drogas, com coisas ilegais. Então por que quando diz respeito à sua eternidade, quando diz respeito a coisas infinitas, coisas que vão determinar como vai ser o resto da sua eternidade, você simplesmente resolve acreditar em dogmas ou costumes de pessoas que são transferidos a você através de gerações? Sendo que você tem um livro que pode ser chamado de bússola para esse caminho, um livro que pode ser chamado de luz para mostrar o que é certo daquilo que é errado. Então, muitas pessoas perguntam e falam: você se considera o mestre, o dono da verdade? De maneira nenhuma. Eu me considero um leitor da Bíblia, um praticante daquilo que eu aprendo. Isso sim, e é uma coisa que eu acredito que tanto eu quanto você devemos observar. Não naquilo que pastores disseram, líderes disseram, a religião disse, o catecismo disse, outros livros disseram, mas aquilo que a Bíblia diz a respeito do caminho da verdade. E se eu estou aqui não sendo ninguém, porque eu não me considero ninguém, se eu estou aqui não sendo ninguém e pregando a você, é porque a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia diz que eu posso, que Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. E é isso que me dá todo o respaldo para estar aqui na qualidade de professor das Escrituras para você. Porque a Bíblia mesmo diz que nós não somos preparados e nunca vamos ser. Que nós não somos santos e nunca vamos ser, a não ser que sejamos santificados pelo sacrifício de Cristo. Então eu sou santo hoje não porque as minhas obras me acompanham e eu sou um doutor da lei, de maneira nenhuma. As obras acompanham aqueles que são santificados por Jesus. E essas obras são as obras que são esclarecidas no amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, que são o cumprimento da lei. E isso eu tenho buscado fazer todos os dias da minha vida. Não que eu seja perfeito para o esclarecimento da palavra. Mas aí é que está o problema. Os líderes religiosos colocaram em nossas mentes que eles são os donos da verdade, porque eles são os cumpridores da lei. E que você não tem essa autonomia de falar sobre Jesus Cristo, essa autonomia de ensinar o Evangelho, porque você é pecador. Eles não, mas você é pecador. Eles são dignos de falar aquilo que está nas Escrituras, mas você não. Antes fosse assim, e eles realmente te dissessem aquilo que está escrito, mas infelizmente não está. Infelizmente, eles estão ensinando coisas que são pertencentes à terra. Nós devemos entender que nós somos um ser triúnico. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E sabemos que o corpo, ele briga contra a alma. E a alma, ela é como se fosse um pêndulo, que tal hora está pendida ao espírito, tal hora está pendida à carne. E a inclinação da carne é morte, como está escrito no livro de Romanos. Então, quando esses líderes religiosos transformam essas mensagens aqui em mensagens carnais, eles estão fazendo com que a sua alma incline-se para a carne. Todas as vezes que você usa das Escrituras, usa da oração, usa das coisas espirituais para pedir a Deus coisas materiais, é porque você está sendo ensinado que essa inclinação para os desejos da carne é coisa de Deus, sendo que isso é coisa de Satanás. Vamos às Escrituras para lermos alguns fatos interessantes sobre a Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, está escrito assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que levam espaçoso o caminho que levam para a perdição, e muitos são os que entram por essa porta. Então, o que Jesus está falando? Que essas palavras foram ditas aqui por Jesus. Que nos últimos dias, a partir daquele momento, muitos entrariam, muitos buscariam, muitos acreditariam, Ele está dizendo aqui que muitos são os que entram por ela, que entrariam pelo caminho da perdição.
Então, quando eu venho aqui para dizer que a grande maioria de vocês estão condenados, segundo as Escrituras, condenados à perdição, condenados ao inferno, quando eu digo isso, não é porque eu acredito de tal forma e quem não crê igual a mim está condenado. É porque eu acredito nas Escrituras. E quem não crê em Cristo, como está escrito, está condenado. Então, a minha grande luta não é que você escute as minhas pregações, se inscreva no meu canal, frequente a minha igreja, não é isso, mas é que você aí na sua casa pegue a sua velha Bíblia e vá às Escrituras, a fim de descobrir que caminho é esse que você deve seguir, a fim de descobrir qual é a porta, já que é espaçoso o caminho e a porta é grande que leva à perdição. De outro modo, o texto diz que pequena é a porta que leva à salvação. Né? Como diz aqui, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são as que a encontram. Então percebe-se bem que essa porta, né, que é pequena, não é que você vê a porta grande e a pequena e escolhe ir pela porta grande. A palavra de Deus está dizendo aqui que a porta certa, que o caminho verdadeiro, ele não é encontrado, ele não é entendido pela sua mente. Ele não é discernido pelo seu coração da maneira correta. E Renan, como é que eu faço para saber então se o caminho que eu tenho seguido é o caminho certo, segundo as Escrituras? Primeiramente, se isso não agrada a sua carne, se o caminho que você tem seguido tem prostrado a sua carne diante da sua alma e exaltado o teu espírito, é obviamente, né, que você está seguindo o caminho certo. Se você aprendeu nas Escrituras que as palavras aqui ditas servem para diminuir a minha carne, humilhar a minha carne e exaltar o meu espírito, você está no caminho certo. Se aquilo que você tem entendido como religião tem gerado dentro de você o amor, que está escrito ali em Coríntios 13, né, que é um amor cheio de misericórdia, um amor de compaixão, né, pelos que são do mundo, um amor esse que faz com que você sofra pelo seu próximo, então você tem entendido o Evangelho. Agora, se de outro modo você se cansa rápido das pessoas, se de outro modo você desiste do ímpio, se de outro modo você tem amor pelo seu irmão que está na igreja, mas pelo pecador do mundo você o despreza, você o desvia o caminho, né? Entenda bem, a Bíblia ela é muito interessante, porque ela nos alerta que aqueles que não conhecem a Cristo, eles são dignos de toda a misericórdia. Aqueles que não conhecem a Jesus, né, aqueles que praticam a impiedade, seja ela qual for, o que estupra, o que mata, o que rouba, o que trai, todos esses que não conhecem a Cristo, eles são dignos de misericórdia. Só que, por outro modo, aqueles que conhecem o Evangelho e agem como não conhecem, esses não merecem misericórdia. O texto diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma blasfêmia sem perdão. E quem blasfema contra o Espírito Santo, senão aqueles que conhecem a verdade? Como que eu vou mentir contra uma coisa que eu não conheço? Mas se eu conheço a verdade e eu prego contra a verdade, eu estou mentindo contra o Espírito Santo, eu estou blasfemando contra aquilo que é verdade. E o que é verdade senão as Escrituras? O que é verdade senão a sabedoria santa de Deus? Né? Então, o que acontece? Existem líderes religiosos que o texto nos manda, desses tais, vocês se afastem. Trate-o como anátema, como nada. Né? A palavra de Deus diz que se o seu irmão, já religioso, já entendedor, se ele pecar, que você o corrija uma vez. Se ele pecar novamente, que você leve uma testemunha e corrija-o pela segunda vez. E se ainda assim ele pecar, que você o leve diante da congregação, ou seja, diante de todos os que estão ali, e fale o pecado do seu irmão, né? E o trate-o como anátema, como nada, como desprezível, né? A Bíblia muitas vezes diz, entregue ele a Satanás, né? Então nós precisamos entender que essa misericórdia, esse amor, essa compaixão deve ser exercido contra aqueles que não conhecem o Evangelho, mas para aqueles que são irmãos em Cristo, esses tais, eles devem andar na mesma linha que a sua, em arrependimento. Né? Como Paulo disse, né? Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos, né? Porque homens que tinham pegado o evangelho da graça e os convertido em um evangelho de obras novamente, muito semelhante ao que tem acontecido hoje. Pessoas que acreditam que sua vestimenta irá salvar, pessoas que acreditam que o ato de não cortar o cabelo irá salvar, né? Que o ato de usar um vestido irá salvar, atos físicos, doutrinas vão salvar, não crendo mais no sangue, na graça, no perdão de pecados, mas crendo então nas obras. Desses homens, a Bíblia nos acautela que nós venhamos a nos distanciar, tratarmos como nada, nem saudar nas ruas. Então é muito sério quando eu falo e as pessoas acham que eu estou me referindo de uma maneira assim, né? Esse cara não tem amor no coração, não prega o evangelho do amor. Prego para aqueles que não conhecem,
Porque aqueles que conhecem o Evangelho e agem como se não conhecessem, o conselho é que eu venha, então, me afastar desses homens. Vamos ao texto próximo, no 15, na continuação, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então olha só, Cristo está falando para você se acautelar. Cristo está falando, olha, tome cuidado, não dê atenção. Por quê? Porque justamente esses homens são os que conduzem você à porta larga. Justamente esses homens são os que não permitem com que você veja a porta estreita. Justamente esses homens são os que enchem você de outros livros e outras doutrinas e não levam você às Escrituras. E a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de ervas daninha? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Presta atenção. E aí talvez você esteja falando assim, esses frutos são as obras desse homem. Esses frutos são o quão santo esse homem é aos olhos de Deus, e se ele não fosse de Deus, ele não era santo. E às vezes você coligue isso à santidade da pessoa, ao quanto que a pessoa prega, ao quanto que a pessoa profetiza, ao quanto de demônio que a pessoa expulsa. E talvez você relacione essa santidade desse homem às obras dele. E você acha que esse fruto é a santidade que esse homem pode exercer. É por isso que nós temos muitas pessoas desviadas da igreja. Porque um dia não apoiaram a sua fé em Cristo. Porque um dia foram ensinados a se inspirar em seu próprio pastor. E um dia descobriu que o pastor roubava, um dia descobriu que o pastor adulterava, um dia descobriu que o pastor tinha muitos erros, muitas falhas, tão os pais piores até do que as deles. E o que acontece? Essa pessoa se frustra com o evangelho, sendo que na verdade não é com o evangelho que ela se frustrou. Ela se frustrou com a figura que ela idolatrou. Se você se desviou da igreja porque o teu pastor não prestava, se você se desviou do caminho de Cristo porque alguém dentro da igreja te frustrou, eu sinto muito. Você idolatrava essa pessoa, você idolatrava a tal pessoa e essa pessoa te frustrou. Por quê? Se você conhecesse as Escrituras e nela você fosse, você perceberia que nunca esse livro iria te frustrar. Eu quero te dizer, meu irmão, que nós somos chamados de amigo da noiva. Todo aquele que ensina é chamado de amigo da noiva. Nós não temos poder sobre a noiva. Qual que é o meu papel, por exemplo, como pastor? Qual que é o meu papel como missionário? Qual que é o meu papel como líder? Qual que é o meu papel como pregador da palavra? O meu papel como profeta? O meu papel como cristão? Eu tenho um papel. Imagine que isso aqui é Deus e esse aqui é o ímpio e eu estou aqui no meio. O que eu preciso fazer? Eu preciso, através das Escrituras, da pregação, do amor, da compaixão, da misericórdia, levar o ímpio ao Senhor. E quando que esse papel de autoridade acaba na minha vida? O dia que essa pessoa recebe a Deus. Né? A Bíblia diz assim, não é necessário de que alguém vos ensine coisa alguma, porque a unção que vós recebeste dele vos ensinará todas as coisas. Ela te mostra aquilo que você deve fazer. Então, o ímpio é como se ele estivesse morto. A Bíblia diz, vós estavam mortos em vossos pecados. Né? Então, o morto, ele não tem decisões, ele não tem opiniões, ele não tem forças. Mas uma vez que essa pessoa recebe o Espírito Santo, nós somos iguais, irmãos, né? Nós somos iguais. Então, o que eu tenho após ele receber o Espírito Santo? O que eu tenho de autoridade sobre a vida dele? De domínio sobre a vida desse tal? Porque após ele receber o Espírito Santo, após ele aprender a buscar a Deus, após ele tiver gozo na leitura, após Deus estar já falando com ele, o que eu posso então ser líder na vida desse homem? Ser pastor na vida desse homem? Meu irmão, entenda bem, ele se torna igual. Nós todos somos iguais. Nós todos fazemos parte de um corpo onde o cabeça é Cristo. Eu até entendo que um ímpio, ele precisa de uma liderança. Um ímpio que não conhece o evangelho, ele precisa de um direcionador, de alguém que o mostre o caminho. Mas após aquela pessoa ter recebido o Espírito da verdade, você não é mais domínio sobre a vida daquela pessoa. E é este o grande erro da igreja, é trazer os seus líderes como mestres, aquele que não é capaz de abrir mão. Entenda bem, João Batista pregava no deserto, mas quando Jesus vem, os discípulos de João Batista começam a abandoná-lo e começam a ir para Jesus. Por quê? Porque a luz chegou. E quando foram questionar João Batista, ele diz, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Então, quando não há esse coração dentro de você, você domina, se enciuma dos seus membros. Meu irmão, presta atenção, esses membros não são seus, esses membros são de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros.
A Bíblia diz: a ninguém chamai vosso mestre, porque um só é vosso mestre. A ninguém chamai vosso senhor, porque um só é vosso senhor. A ninguém chamai vosso pai, porque um só é vosso pai. E vocês católicos chamam o Papa de pai. O que é a palavra Papa? Pai, líder supremo da igreja. Meus irmãos, vocês estão praticando a idolatria. Vocês estão sendo conduzidos por esses falsos líderes que estão vestidos de cordeiro diante de vós. Se vocês não se voltarem às Escrituras, vocês não terão esclarecimento do caminho que vocês estão seguindo. A Bíblia diz: luz para o meu pé, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se nós sabemos que o mundo é trevas, né, que o sistema do mundo é trevas, então, como então que nós podemos dizer que nós estamos no caminho certo? Como então nós podemos afirmar que o que eu estou acreditando, que eu tenho como base de fé, né, você que é de outra religião, que não um cristão comum, como eu posso dizer que essa é a minha base de fé correta? Leia nas Escrituras. Você verá que Cristo não aceita outro mediador. Você verá que não há outra maneira de chegar a Deus sem Jesus Cristo. Você verá que Ele é o único caminho, verdade e vida. Você perceberá que muitas vezes a religião que você frequenta está te levando à salvação pelas obras. E isso é condenável, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que transgredir a lei. E se você vive pela lei, você é maldito, porque nós somos transgressores da lei. Todos os dias nós transgredimos a lei. Não existe aquele que consiga cumprir a lei. Ou você faz Deus mentiroso. Então, se nós não cremos nesse sacrifício para a salvação, se nós não cremos em Jesus Cristo para a salvação, nós estamos condenados. Mas não é apenas crer, nós temos que entender essa crença, nós temos que entender o que as Escrituras estão falando. Se você, meu irmão, tem dificuldade na leitura e não consegue ler, por favor, me chame no WhatsApp. Eu terei o maior prazer de conversar horas e horas para você, para explicar como é essa graça. Por que Jesus morreu? Pelos seus pecados, porque Ele pagou esse preço. E se uma vez Ele pagou esse preço, por que você ainda está pagando o preço? Se o preço já foi pago. Meu irmão, nós precisamos ser esclarecidos quanto à nossa fé, né? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Olha o destino desses homens. Olha o destino desses pastores. Quem é essa árvore que ele está falando? Os falsos mestres. Aquele que está levando você para um mau caminho, aquele que leva você longe das Escrituras, aquele que prega a você bênçãos carnais. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Olha o que ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? O cumprimento da lei. E aí você diz: mas você acabou de falar que a lei não me salva. Sim, a lei não salva, se apoiar nela não salva. Mas quando você tem o Espírito Santo, você produz a obra. Então presta atenção, eu não produzo a obra para ser salvo. Eu produzo a obra porque eu sou salvo. E outra coisa, a hipocrisia está no coração daquele que se apoia na lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Porém, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem cumpriu esse mandamento, cumpriu toda a lei. Então, se você ama a Deus acima da tua vontade, acima da tua carne, você para de ser um carnal, você para de pedir coisas materiais a Deus, você para de viver segundo o curso da sua vida, achando que a tua vida é um bom trabalho, dinheiro, isso, aquilo que trazem conforto à sua carne. Você perde esse rumo, você começa a viver para Deus, porque você o ama e você quer estar com Ele. Se você ama a Deus como as Escrituras mandam amar, você deseja o momento da tua morte, você deseja o momento que você vai estar com Cristo, você suspira e diz: quando chegará a minha hora? Porque você quer estar com Deus. E se esse sentimento não está no seu coração, é porque você não pertence a Deus. Como você pode dizer que quer ir para o céu, passar uma eternidade na presença de Deus, se alguém te oferecer estar com Ele hoje, você não quer? Como você vai querer estar uma eternidade na presença de Deus? Isso é hipocrisia. É porque você não é ensinado a isso. Você é ensinado a ter uma vida material, uma vida apegada ao ouro que perece, como a Bíblia condena muitas vezes, né? E o cumprimento da lei também é amar o próximo. Quem ama o próximo não mata, não rouba, não adultera. Quem ama o próximo não mente, não abusa, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, vai ler lá o que é o amor, que é o cumprimento da lei com o próximo. Então o cumprimento da lei está no amor. Olha o que a Bíblia diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Talvez você entenda que essa porta larga, no qual nós lemos no capítulo anterior, seja a porta que o mundo lá fora vai entrar, enquanto a igreja está entrando por uma porta estreita. Não é isso. Se nós entendermos o texto, nós vamos perceber que essas pessoas estão trilhando, nessa ilustração, um caminho. E eles estão buscando uma porta. E quando ele entra para a porta, é como se ele entrasse para a religião.
Entenda bem, quem é do mundo não entra por porta nenhuma. Quem é do mundo, quem não tem religião, né, quem não é devoto, quem não busca, não tem porta. Esses estão no mundo. Esses não pertencem à porta. Por que a porta? Porque a porta está representando um partido, está representando ali uma escolha, está representando um lugar de entrada, uma maneira. Dentro da porta existe um ambiente. E que ambiente é esse? A religião. Então, o que ele está dizendo aqui? Que muitos escolheriam a forma errada. Preste bem atenção. Ele está dizendo que aqui os perdidos não são o mundo, não são os que não têm religião. Ele está dizendo aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ou seja, quantas religiões que clamam a Deus o chamando de Senhor? Quantas clamam a Deus dizendo, Jesus é o meu Deus, ou Alá, ou Shiva, ou sei lá, outros deuses, e dizem Senhor, chamam a Deus de Senhor, através desses mediadores. Senhor, Senhor. Então estão olhando para o Deus certo, porque Senhor, Senhor está escrito em letra maiúscula, porém pela porta errada. Você já parou para pensar nisso? Senhor, Senhor, em letra maiúscula. Não está falando de senhores, de outros deuses. Eles estão olhando dessa porta para o Senhor, porém é uma porta larga. É uma porta onde você pode continuar vivendo a sua vida do seu método, do seu jeito, e quando morrer eu resolvo. É uma porta onde você vai encontrar ali todos os seus bens materiais, toda a sua vida carnal. O que diz o texto? Aquele que não perder a sua vida não a encontrará. Assim como a semente que não morre não germina, aquele que não morre é incapaz de gerar frutos. E o que a Bíblia está falando aqui? De frutos. Que esses lobos não têm frutos. Se você não morre, se você não morrer para si, para as suas vontades, para o seu eu, para a sua religião, para essa doutrina que te prende, para o seu achar que está sobre tudo, você está morto na religião, você está na porta larga. Aonde é então essa porta estreita? Né? Ele está dizendo aqui que esses homens profetizaram, expulsaram demônios, não fizeram milagres. Então não é um ato de profetizar, expulsar demônio, fazer milagre que denota o fruto de uma pessoa. Nessa semana um homem falou assim, quem é você? Se eu tivesse que dar ouvidos a alguém, daria ouvido a Augustus Nicodemos ou entre outros. Antes que fosse, Augusto Nicodemos tem muita pregação boa. Antes que fosse, que alguns ainda salvam-se, né, através daquilo que entendem. Né? Então, meu irmão, se você olhar e dizer, não, eu não dou ouvido para esse bocó aí, porque ele é só um bocó, eu conheço ele desde pequeno, ou coisa e tal, ele é só um menino. Meu irmão, você não tem que dar ouvidos a mim, eu estou falando sobre as Escrituras. Quando você deixa de dar ouvido ao que eu estou dizendo, já que eu estou apontando um caminho, as Escrituras, eu estou apontando um caminho. Eu não quero te trazer para a minha igreja, eu não quero te pedir dízimo, eu não quero te pedir nada. Eu estou dizendo, quer crer da maneira correta, vá às Escrituras. Esvazie-se do seu eu, arrependa-se dos seus pecados e vá às Escrituras. Procure nela aquilo que é a vontade de Deus. Entenda bem, todas as vezes que a igreja se desviou, todas as vezes que a igreja perdeu o caminho da verdade, eles foram silenciados nas Escrituras, como estão sendo hoje. Essa igreja, que é um prédio do qual vocês gostam de frequentar, essa igreja não existe. Essa denominação do qual vocês se apegam tanto dizendo, eu sou Assembleia, eu sou Deus é Amor, eu sou católico, eu sou não sei o quê. Meu irmão, preste bem atenção. Deus vem buscar uma igreja universal, uma igreja católica. O que significa católico? Única igreja universal, dentre todos os povos. E se você está aí segurando bandeira e vestindo camiseta de igreja porque você pertence a tal, é porque realmente você pertence a tal, você não pertence a essa igreja universal. Se você tem aderido às doutrinas da sua igreja, aos métodos da tua igreja, e achar que isso é o que te salva, e se não praticar aquilo é o que te condena, você está condenado. Entenda bem, mais uma vez, durante toda a história, todas as vezes que houve um avivamento, as pessoas saíram às ruas a pregar. A igreja se tornou missionária e ela alcançou muita gente, o Espírito era derramado sobre muita gente. Nunca foi dentro de um lugar, nunca foi numa religião, nunca foi num nome, numa denominação. Todas as vezes que acontecia um avivamento, o evangelho ele não ficava dentro de um prédio esperando alguém vir. Você está sendo enganado, o diabo colocou vocês de novo dentro de um prédio e prendeu, aprisionou, vocês estão dentro de uma prisão ao frequentar esse prédio. Erguendo altares a Baal novamente. Erguendo altares a Mamon. Quantas vezes pessoas pegam dinheiro e vão levar desses altares a fim de receberem mais dinheiro? Vocês estão levantando altares a Mamon. Vocês estão erguendo altares a Baal, que tem ensinado vocês a matarem os seus filhos. Meu Deus do céu, aonde está a moral de tudo isso? Aonde está a inteligência de tudo isso? Os cristãos criticam os católicos porque os católicos adoram imagens, mas os cristãos adoram o shofar, adoram a arca da aliança feita de plástico, adoram o púlpito, adoram o altar, adoram os seus pastores. Aonde vocês estão com a cabeça?
Eu vi um show do Thales Roberto, ontem eu estava vendo um trecho, aquilo é idolatria. Milhares de pessoas num show, um fã sai de lá de baixo, vai se prostrar diante dele, e ele começa a fazer um show de rock, jogando. Nem no meio do mundo você vê uma tolice dessa. Nem entre os hereges do mundo você vê uma tolice tamanha. E milhares de pessoas ali idolatrando esse cara. Literalmente um filho do inferno. Com lindas letras, maravilhosas letras, mas que em fruto não denotam nada a ele. Em arrependimento não denota nada, um homem soberbo, orgulhoso. E eu me refiro a ele porque é mais notório. Mas quantos outros líderes que estão apaixonados pela quantidade de gente na igreja e não há amor, literalmente, pelas pessoas que ali estão? Pessoas que dizem amar você no dia que você chega, mas no dia que você vai embora eles te odeiam. Que amor é esse? Que eu vou amar o meu filho só enquanto ele está debaixo da minha asa, mas no dia que ele sair da minha casa e construir a casa dele, eu vou odiá-lo? É esse o amor de um pai? Hipocrisia, meu irmão. Hipocrisia. Entre pela porta estreita, a porta que leva à vida. Essa é a porta, essa aqui é a porta. Esse é o caminho, é essa dedicação. Se não há no seu coração desejo pela leitura, se não há no seu coração a ansiedade para descobrir quem Deus é através das Escrituras, se não há interesse da sua parte em orar, em buscar a Deus, se a sua carne ela prevalece nesses momentos, se não há desejo, e quando você abre a sua boca para orar, você só consegue pedir para carne, você está condenado. Você está condenado, você está seguindo pela porta larga, você não conhece a Cristo. Há uma conduta que acompanha aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que perceberam o que está escrito aqui. E eu te pergunto, essa conduta está sobre você? Se amanhã o governo fechasse a porta de todas as igrejas, você continuaria sendo um cristão?